Caros irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Você, ultimamente, nesses últimos dias que estamos vivendo, tem desejado o quê? O que é que você tem mais vontade? Você está querendo ultimamente o quê? Há um hino do nosso cenário que diz o que nós devemos querer. Quero o Salvador comigo. E ele repete isso 4 vezes. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, porque fraca é minha fé, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, sábio guia e bom pastor. Eu convido você a cantarmos esse hino dos nossos hinários, do Hinário Novo Cântico, e no 109, o bom pastor, e enquanto cantamos, pense nisso, o que é que eu tenho mais vontade, o que é que eu estou mais desejando nestes dias? Que seja como cantaremos, quero o Salvador comigo. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém, amém. Eu gostaria de orar já agora por você, por todos nós, colocando-nos diante do Senhor, derramando a nossa alma e assim nos preparando para o estudo que teremos. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por aquilo que nós pudemos cantar agora. Ó Deus, que realmente, verdadeiramente, o maior desejo da nossa alma seja, ó Deus, o Senhor conosco, o Senhor à nossa frente, ao nosso lado, o Senhor sendo o nosso sábio guia, o Senhor nos dirigindo mesmo através de sombras, das sombras desta vida, no desgosto, no prazer, enfim, em todo o tempo. Ó Deus, nós agora entregamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Escritura, da Tua Palavra, e nos desafiando também, ó Deus, e nos capacitando a praticá-la no nosso dia a dia. O que acontecendo certamente terá resultados proveitosos. Isso vai agradar ao Senhor
isso vai ser algo que vem a nos abençoar. Ó Deus, faz isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 100, ou melhor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Lucas, eu estou com o Salmo na mente hoje, não é, irmãos? Lucas, capítulo 19, versos 1 ao verso 10. O texto sagrado que nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão e irmã, dizem que a última parte do ser humano que se converte é o bolso. Não é isso que dizem? Ou seja, tamanho é o apego que as pessoas têm ao dinheiro, ao que é material, que então isso tem se espalhado. A última parte que se converte numa pessoa é o bolso. Infelizmente, isso retrata também a vida de muitos crentes em Cristo. Nosso encontro de hoje vai falar do encontro de Jesus com Zaqueu e vai mostrar, irmãos, um homem de muitas posses e a reação desse homem ao se encontrar com Jesus. Será que ele teve dificuldade de lidar com isso em sua conversão? É o que nós veremos. O primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos analisar com muito carinho e biblicamente, sem pressuposições, é que Zaqueu vai ao encontro de Jesus. A minha pergunta de início é essa: o que você, especificamente, individualmente, está disposto a fazer para se encontrar com Jesus? Essa pergunta foi respondida aqui na história de Zaqueu e nos traz ensino valioso, porque nós podemos ver aqui algo sobre a classe social de Zaqueu. Muito interessante. Nós sabemos que os cobradores de impostos eram pessoas muito bem resolvidas financeiramente naquela época. Parte disso até se devia ao fato de que eles, os chamados publicanos também, os cobradores de impostos, eles obtinham o seu ganho de uma forma ali um tanto ilícita, né? Estudos sugerem que o salário deles era composto a partir de comissões do tributo cobrado. Era algo que se assemelhava à propina, não era exatamente a propina como a vemos hoje em dia, né? Mas era algo assim semelhante. E sendo assim, a fama dos publicanos como pessoas gananciosas se espalhava ali entre o povo. E somado a isso, ele era também um judeu que cobrava imposto de outros judeus, sob o mando dos romanos, que eram ali os seus dominadores, né? Os algozes dos judeus. Então, essa fórmula colocava o publicano na categoria de traidor da nação. Mas Zaqueu não era meramente um cobrador de impostos. O texto que lemos diz que ele era maioral dos publicanos, ou seja, a função dele, ele tinha uma função de supervisão dos cobradores de impostos, supervisor dos publicanos. Diz mais o texto que nós lemos, ele é descrito como um homem rico.
O que nos leva a crer, irmãos, que se ele tinha então esse status social, esse sucesso financeiro, ele deveria se comportar publicamente de uma maneira que fosse compatível ali com a sua posição, não é? Entretanto, e de forma até surpreendente, alguns elementos do texto nos mostram exatamente o contrário. Porque o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Como vimos, irmãos, os publicanos e o povo, o restante do povo judeu, eles não eram exatamente amigos, né? Alguns estudos indicam até que os cobradores de impostos eram impedidos de entrar até mesmo nas sinagogas. Um exemplo desta inimizade ali. Zaqueu, mesmo entendendo e concebendo essa ideia de que ele seria rejeitado, ele queria saber quem era Jesus. O texto ainda diz no verso 4, veja aí, que ele corria adiante. Pense nisso, traga a cena para a sua mente, né? Ainda mais, isso fica é algo que nos surpreende, porque não era comum isso acontecer. O que eu estou dizendo aqui? Não era comum adultos correrem publicamente. Eram outros tempos, né? Esse comportamento era esperado das crianças, mas nunca de adultos. E ainda mais em se tratando de alguém, como vimos, da posição social aqui de Zaqueu. Mas ele diz o texto, ele correu para se adiantar à multidão, a fim de tentar enxergar Jesus, assim que ele se aproximasse dali. E mais um ponto, o terceiro aqui, é que o verso 4 ainda, o final dele, diz que Zaqueu subiu a um sicômoro a fim de ver a Jesus. Será que subir numa árvore no momento em que praticamente toda a cidade saía ali às ruas, era algo que naturalmente poderia se esperar de alguém como Zaqueu? Claro que não. Deve ter havido uma grande dose de autonegação para que ele tomasse essa posição. Extremamente de acordo com o que Jesus requereu de seus discípulos. Quando falando do seguir a ele, Jesus disse que o discípulo dele aborreceria até a própria vida. O sicômoro era uma espécie de figueira selvagem, muito comum naquela região. E eu creio que você até já viu algum documentário ou fotos, enfim, né, ou pelas redes sociais, um sicômoro. Embora fosse uma árvore frondosa, os galhos do sicômoro, é muito interessante, eles brotavam perto do chão, né? O que deve ter propiciado a oportunidade de até mesmo um homem de baixa estatura, alguém mais baixo ali, como Zaqueu, poderia então subir ali num sicômoro. Irmãos, essa atitude pouco conveniente para um homem de posição social, para um homem rico, nos faz pensar a respeito das reais necessidades do coração humano. Vamos pensar sobre isso, ainda que brevemente, as reais necessidades do coração humano. Certa vez Jesus disse, não é? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, tudo que Zaqueu tinha, e nós vimos que ele tinha muito, foi acumulado de maneira não convencional, mas ele era um homem realizado financeiramente falando. Tudo isso não era o suficiente para que o seu coração se sentisse em paz. Enquanto muitos pensam que o dinheiro, que o prestígio é que trazem realização, é que preenchem os espaços vazios da nossa alma, o desespero com que Zaqueu foi até Cristo, o desespero que Zaqueu demonstra aqui para encontrar Jesus, prova exatamente o contrário. A situação toda é mais ou menos assim: se Deus der mais do que o necessário, nós devemos ficar tão satisfeitos quanto se Ele mandasse somente o necessário. Jesus, até é interessante e importante que falemos isso aqui, Jesus nos instrui, Jesus nos promete que jamais vai faltar o necessário à nossa vida. Aquele que busca a Cristo, essa é uma realidade.
Primeiro, ele nos ensinou que nós deveríamos orar somente pelo pão nosso de cada dia, não é? Não é interessante? O pão que não é só meu, é nosso, e o pão daquele dia. E o pão tem a ideia do que é básico. E depois Jesus confirmou esse conceito, dizendo que se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida das flores do campo, nós não deveríamos nos deixar levar pela ansiedade quanto ao alimento, quanto às vestes, em tempo algum. A aflição pelas posses materiais é um comportamento típico não do que crê, mas é típico do descrente, dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não sabem que existe um Deus que zela pelo bem-estar deles. Com certeza, irmãos, uma vez constatada esta coisa, esta luta no nosso íntimo, ao invés de termos o coração nos tesouros deste mundo, nós devemos tê-lo num bem mais duradouro, muito mais precioso, fruto do reino eterno do nosso Deus. Essa lição Zaqueu começava a aprender. Agora, é importante ainda que tenhamos uma visão correta de quem era Zaqueu. Zaqueu não era um herói e não pode ser considerado como alguém assim, não é? Eu me lembro que há alguns anos atrás, já faz um tempinho, você vai se lembrar também, apareceu aí na mídia um cântico, uma música que retratava um pouco aqui deste contexto, dessa história de Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, não é? E esse cântico, irmãos, ele, embora tenha a boa intenção de retratar um texto bíblico, e eu creio que cada vez mais nós precisamos de cânticos e hinos que retratem as histórias da palavra, ele, no entanto, pode nos levar a ter uma ideia errada. Até no coro é dito ali, neste cântico, entra na minha casa, como se Zaqueu estivesse falando, entra na minha casa, entra na minha vida. Por que isso é uma noção perigosa e errada biblicamente falando? Porque, irmãos, nós vemos aqui no texto que quem estabelece um contato visual, primeiramente, e quem inicia um diálogo ali foi Jesus e não Zaqueu. Não foi Zaqueu quem disse a Jesus, entra na minha casa, Senhor. Foi Jesus quem disse, hoje me convém estar na tua casa. Não é isso? Olha o que diz aqui o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então esse cântico que tinha tudo para ser um belíssimo cântico, expondo o teor, o conteúdo da Escritura, ele acaba por nos levar a pensar de forma errada, não a pensar biblicamente. E eu, de novo, quero dizer isso. Quem primeiro olha é Jesus para Zaqueu. Quem primeiro fala, inicia o diálogo, não é Zaqueu, é Jesus. É porque a gente fica tão impressionado com tudo que o pequeno Zaqueu fez antes, que nós pensamos que tudo veio dele, Por mais que alguém possa se interessar por Jesus, ninguém poderá ir até ele se não for chamado para isso, irmãos. Zaqueu demonstrou um grande interesse, isso é verdade, mas isso poderia significar tão somente uma intensa curiosidade, se viesse apenas dele, do pequeno Zaqueu ali. Você se lembra de alguns textos, eu quero citar 2, que falam desta realidade? João 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, Jesus dizendo. Hebreus 12, 2, que mostra que quem é chamado de autor e consumador da fé é Jesus, não é Zaqueu. Quando Jesus chama Zaqueu, então, ele na verdade chama um homem mau, um homem cujo coração até aquele momento era entregue a procurar as riquezas deste mundo, inclusive de maneira ilícita, como nós já analisamos aqui. E olhando para nós, para a minha vida e para a sua vida, nós, nessa mesma situação,
Todos nós fomos chamados também de um modo eficaz. Nós estávamos mergulhados no pecado e destinados à morte espiritual. É o que diz a palavra, é o que diz a Escritura. Mas Deus, que é o autor, Cristo, que é o autor e consumador da fé, Ele veio até nós e Ele injetou fé no nosso coração. Nos tirou da morte espiritual, nos trouxe à vida e ao relacionamento com Deus. E eu gostaria então de fechar a minha palavra hoje, fazendo aqui algumas aplicações. A primeira delas é uma pergunta. O que é que você está disposto a fazer para se encontrar com Jesus? Fizemos essa pergunta no início do estudo e eu repito aqui. O que você está disposto a fazer para se encontrar, para estar mais perto de Jesus? Zaqueu, como vimos, correu. Zaqueu subiu até numa árvore, ele se expôs num contexto de rejeição. E você? O que é que você está disposto a fazer para se encontrar com o Mestre? Segunda aplicação é sobre as reais necessidades do coração humano. O que nós de fato precisamos para viver esta vida, nós só encontramos em Cristo. As reais necessidades do coração humano só são supridas por Cristo. Posição social, status, dinheiro, nada disso traz real sentido à nossa vida. E você certamente já ouviu falar muito disso. Só que, pense aqui comigo por um momento. Muitas vezes, mesmo sabendo disso, há ainda em nosso coração o desejo cobiçoso por essas coisas, como se isso fosse resolver os nossos problemas, como se com isso, posição social ou dinheiro, não é? Nós então não teríamos de enfrentar o que enfrentamos hoje. Essa é uma falácia do inferno, é um engano de Satanás. A Bíblia, guarde isso, mostra que as reais necessidades do coração humano só são supridas por Cristo. E a terceira e última aplicação: quando alguém busca Cristo, esse alguém já foi buscado, já foi chamado por Cristo. Não somos nós, irmãos, que por nós mesmos dizemos assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Se algum dia você já teve esta postura diante de Deus, isso foi resultado da ação prévia de Cristo mediante o seu Espírito aí no seu coração. É Cristo quem diz: hoje me convém ficar em tua casa, porque Ele, só Ele, é o autor e consumador da nossa fé. Que essas aplicações fiquem conosco, como que reverberem, né, no nosso dia a dia, e com base nisso, eu então encorajo você agora a reunir a família, a chamar todos, se já não estão todos aí, não é? Mas agora a passar para um momento de oração, abençoador esse momento. Que assim então Deus abençoe a você, abençoe os seus queridos. Um forte abraço, irmão e irmã, e até a nossa próxima devocional.